Bom dia, aqui é a Carol da Cromo de novo para mais uma sessão A Cromo Responde. E essa semana o assunto que ganhou, que vocês quiseram saber mais sobre, é o retrato. Quais seriam as dicas, né, as indicações para fazer bons retratos? Eu não sei se vocês sabem, mas quem faz as enquetes é a Ju, né, a minha sócia aqui no ateliê, e quem grava os conteúdos sou eu, né? Aí quando a Ju me disse, eu ganhou essa semana o assunto retrato, né? Como fazer boas fotos de retrato. Eu fiquei pensando, falando, poxa, mas tem pouco mais de um ano eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu não me gravei, né? Eu fiz um vídeo mostrando fotos e tudo mais e falando coisas que eu considerava importantes, né? Para fazer um retrato. Aliás, eu até vou pôr aqui nos comentários, eu vou pôr o link para vocês verem, porque eu ainda considero como realmente as dicas importantes. Não teria outra coisa do ponto de vista técnico, né, ou de abordagem para falar. Mas aí eu falei, bom, mas eu tenho que gravar aí um vídeo sobre o assunto e eu não quero me repetir, obviamente, né, pegar o mesmo assunto e requentar, só que agora eu falando. Então fiquei pensando como poder contribuir aí, né, para essa dúvida que permanece sobre o assunto. Para quem já viu o vídeo, então eu queria colocar coisas novas. Para quem não viu o vídeo, ainda pode ver e aproveitar o assunto novo. E aí eu fiquei pensando nos retratistas que eu admiro e que eu já escutei falando sobre o assunto, né? Um dos retratistas e fotógrafos de cor preferidos meus é o Steve McCurry. Ele tem uma fotografia super sensível. Vale a pena vocês conhecerem se não conhecem ainda. Talvez não estejam só se lembrando do nome. Ele é o fotógrafo responsável por aquela famosíssima imagem, a menina afegã. Então deem uma olhada no trabalho dele. Ele tem particularmente um trabalho muito bonito de Índia e Nepal. E ele fala, quando ele fala, né, do retrato, uma das coisas que ele levanta, né, do porquê ele tem assim essa predileção pelo retrato, e ele fala que é uma forma de conexão humana, né, que quando você fotografa uma pessoa, você faz um retrato, de alguma forma, mesmo aquela pessoa sendo de uma cultura completamente diferente da sua, da dele no caso, né? Lembrando que o McCurry é um documentarista, né, um fotógrafo que viaja o mundo documentando outras culturas, né, então, como eu disse aí, Índia e Nepal, o Afeganistão e vários outras pautas que ele já tenha feito, né. Então ele diz que por mais que você esteja olhando para alguém de uma cultura completamente diferente da sua, nos retratos você consegue ver como que o que nos une como espécie são a mesma coisa, é a mesma coisa, né? Nós temos as mesmas emoções, as mesmas necessidades, as mesmas fraquezas. Então tem um monte de firula em volta, né? Firula entre muitas aspas, né? Principalmente porque eu sou uma antropóloga, eu não posso chamar a cultura, né, de firula, mas a gente tem aí uma roupagem muito diferente, né? Mas na essência somos todos iguais e o retrato ele faz essa aproximação do essencial do ser humano, né? Da existência do humano. E a outra fotógrafa que eu me lembrei, aliás, até porque eu gravei um vídeo sobre o trabalho dela há bem pouco tempo, a Dorothea Lange, ela também, num mini documentário, eu vou deixar aqui de novo o link da exposição Words and Pictures, que está rolando virtualmente no MoMA atualmente, então para quem ainda não viu, vale a pena conferir, a exposição tá super bonita.
tem bastante material educativo, então a gente tem acesso à análise das imagens, a gente tem acesso a vídeo dela falando sobre o que é fazer fotografia. E aí nesse vídeo, uma das coisas que ela fala e que me toca muito, é uma senhora já de bastante idade, quando ela dá o depoimento, assim, com uma aparência frágil por um lado, e por outro lado com essas imagens extremamente fortes e potentes, né? E ela fala do potencial de comunicação que a gente consegue com essa única parte do corpo humano, né? Então, de novo, ela está falando de comunicação. Ela não explicita de uma forma tão óbvia como McCurry, que está falando das emoções e dos sentimentos e tal, mas eu acredito que não fuja muito disso, né? Qual é a comunicação que nós humanos desejamos o tempo inteiro, né? É claro que a gente quer comunicar ideias, e isso é bastante importante, mas isso é reservado para um lugar específico, né? Essas pessoas com as quais a gente se depara ao longo das nossas buscas como fotógrafo pela rua, de forma descompromissada, essa pessoa comum que a gente muitas vezes está buscando retratar no seu dia a dia, né, na simplicidade do seu dia a dia, ela está muito mais comunicando emoções, né? As emoções e as necessidades que ela tem do dia a dia, né? Então era isso, né? Então fica aí a minha super dica, mega blaster fantástica, além das 5 que eu já tinha oferecido, né? Que estão aqui no vídeo para vocês poderem acompanhar também. A minha principal dica é atenção para a comunicação possível através do olhar humano, né? É disso que se trata. Quando a gente vai fazer um retrato, tem ali uma quase que simbiose de olhares entre o fotógrafo e retratado. E é nessa simbiose de olhares que a comunicação é feita. E quem está vendo as imagens depois é convidado a participar dessa troca de olhares, né? Então é quase como se fosse uma troca de olhares que acontece entre uma dupla de 3 participantes, né? Porque na hora da captura da imagem são 2 olhares que se olham, né? Mas depois da imagem feita a gente traz um terceiro e um quarto e um quinto olhar para essa imagem, né? Para essa troca, que são os nossos queridos interlocutores que estão vendo a imagem, e tem que ser sempre muito valorizados nessa produção, porque a comunicação só acontece quando alguém vê a imagem, né? A gente não pode descartar esse, de novo, detalhe entre muitas aspas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu possa ter contribuído novamente para a produção fotográfica de vocês. Um abraço, boa semana, boas fotos e até semana que vem.